Então, Mário, chegamos na era FHC. Na era FHC, sim. Eu quero H, eu quero C. Que talvez tenha sido mais roteirizado dos últimos. Pois a ponto de a gente quase usar a inteligência artificial direito. Foram 3 reuniões de roteiro, né, cara? A ponto de quase usar as inteligências artificiais para fazer um roteiro. E apesar de ser FHC, né, e de fazer mais ou menos uns, sei lá, 30 anos, né? 30 anos, por aí. Quase. 30 anos. Porque... nossa história começa em 1889. Sim, né? Na noite de 6 de novembro de 1889, na casa do coronel do Benjamin Constant. Do exército brasileiro, né? Do nosso exército, quando se discutiu o que fazer depois de tirar o Dom Pedro. O que aconteceu alguns dias depois, né? O que aconteceu 9 dias depois. 9 dias depois. E aí, num certo momento, ele perguntou aos outros o que ele fazia com a família real, né? Um disse, exila-se. Um jovem alferes de 29 anos. Como era o nome desse cara? O Joaquim Inácio Batista Cardoso. Cardoso. Guarda esse nome, esse nome. Esse nome é importante. O Benjamin Constant, então, perguntou: e se Dom Pedro resistir? O que é que ele respondeu? O jovem respondeu: fuzila-se. Assustado, Constant disse assim: o senhor é um sanguinário. Pelo contrário, devemos rodeá-lo de todas as garantias e considerações, porque é um nosso patrício muito digno. Pois é. Ou seja... E acabar com a popularidade do negócio, porque por mais que tenha sido um golpe, o Dom Pedro ainda era muito amado popularmente. Verdade. O pai do alferes, Joaquim, que é esse Cardoso aí que a gente falou... Era felicíssimo do Espírito Santo Cardoso. Que uma vez mandou uma carta para o Joaquim, né? Reclamando que essa conspirata da República não tinha dado em nada. Não ia dar em nada. Porque ele, segundo dizia em Goiás, agora como antes, continua mandando os caiados. E agora como antigamente. Verdade. Né? Verdade, continua ainda ter um caiado lá no governo, o Ronaldo Caiado. Então, o filho do alferes. Felicíssimo era o alferes Joaquim, que é o Leônidas, né? Foi o pai... do Fernando Henrique Cardoso. O filho do alferes Joaquim, Leônidas, foi o pai do Fernando Henrique Cardoso. Um sociólogo que se destacou tanto na área dele, ficou conhecido como o príncipe da sociologia brasileira. Se elegeu o 34º presidente da República, em 1994. Com mais de 50%, com a ajuda dos caiados, obviamente. Os velhos caiados ajudaram ele. O tetravô dele não gostava muito, não, mas ele terminou tendo que engolir os caiados. Né? E nós, que eles foram agora visitar, o caiado velho foi visitar Israel. Promovendo um massacre contra os palestinos. E só 2 malas brasileiros lá. Sim. E os caiados estão lá. Puxando o saco do Benjamin Netanyahu. Os caiados. Ou seja, tudo mudou para ficar do mesmo jeito, né, não, Mário? Enfim, tudo mudou para ficar como tá. Então, como a gente vinha dizendo nos últimos vídeos... no último, principalmente do Itamar, alguém que tinha que colher, né, os frutos da política eleitoral deu certo, né? Alguém tinha que ficar com os louros, né? Sim. E esse alguém foi o Fernando Henrique, que era o ministro da Fazenda. E ele era assim, o ministro plenipotenciário, né? Cheio de poderes, né? Porque também ele conseguiu abater o dragão na inflação, porque afinal... São Jorge passou a lança no dragão da inflação. E aí o Lula, ele lembrava, no começo ele não gostava muito da ideia do Plano Real, porque ele lembrava do estelionato do Sarney na época do Plano Cruzado. Corria uma fofoca boca miúda de que o Mercadante convenceu o Lula de que o Plano Real era só um outro plano cruzado, não ia dar muito certo. E deu certo. Não podia estar mais errado, deu muito certo. A paridade com o dólar. Então o Lula ficava... deixou o Brasil ainda mais estável. Comprando coisa de fora e tal, né? Enfim, mas o Lula dizia que tinha tido um estelionato eleitoral do Sarney com o plano cruzado, né? E dizia que iam vir tempos difíceis para a economia. Tava errado, mas fazer o quê? Pois é. Tava completamente errado. Mas naquela época também era realmente um pouquinho Era seguro. difícil saber, porque tava tudo muito confuso e o plano real parecia mais um plano. Brasil. Mudou o nome da moeda pela, sei lá, quanta 20ª vez. Mudou. E assim, quando eles conseguiram fazer paridade com o dólar, eles inundaram o mercado brasileiro de produtos importados. E o PT tinha medo de que isso quebrasse a indústria. Quebrasse a indústria.
Aquele velho, às vezes, um pouquinho exagerado nacionalismo. Podia gerar também desemprego, porque se a indústria não conseguisse contratar, que é meio que a Lava Jato fez depois. De certa forma. Como a gente vai falar daqui a sei lá quando. Daqui a dependendo pouco de quanto tempo a gente demorar nos próximos. Porque... É verdade. Mas, enfim, não foi dessa vez que a indústria quebrou. A indústria, pelo contrário, cresceu bastante nesse período. E o Lula que venceu as eleições 8 anos depois... E 2 mandatos de FHC depois, né? Não é spoiler, porque todo mundo sabe que o FHC... Já não era mais... Aí o velho era... Que ele levou o apelido de Lulinha para Jamon. Não era mais esse Lula que era contra o Plano Real, né? Sim. Era o cara que ele queria levar as reformas adiante. Era quase uma continuidade do FHC. Mas não vamos falar muito do Lula, porque a gente vai ter um tempo de falar. Momento ainda é paz e amor. Graças a Deus. Como é que tem gente dizendo aí que não é paz e amor? Ele é paz e amor, inclusive, para os conflitos que estão acontecendo fora do país. Mas tem gente aí que acha que não. Não estou querendo citar o nome de um país, mas... Tá certo. Então, vamos falar um pouco do Fernando Henrique, né? Claro. Nasceu no Rio, né? Em 18 de janeiro de 1931. Junho? Junho de 31. Tem 92 anos. 8 meses. 8 meses e 13 dias no dia que a gente elaborou o roteiro. Hoje tá mais velho. Tá mais velho, mas... Dias mais velho. Pra você ver que o cara já é um período da política. Mas que, de certa forma, inaugurou uma nova era. Mudou-se com a família em 1940 para São Paulo, né? Por causa de obrigações profissionais do pai. Porque o pai era militar. O que era mesmo? Era militar. E assim... Ele conheceu na faculdade a futura esposa dele, a Ruth Vilaça Correia Leite. Que passou para a história com o nome de Ruth Cardoso. Ruth Cardoso, que virou a primeira dama. O pai dele era general de brigada e deputado federal pelo PTB. Pelo PTB. Mas não o de... Bom, você sabe. Não é desse cara aí que você tá vendo na tela, não. E oriundo dessa família tradicional que a gente falou, né? Político. Como a gente viu no início do episódio, remonta aos tempos do Império. Remonta aos tempos do Império, quando o Dom Pedro estava saindo. Fernando Henrique recebeu instrução básica no Rio de Janeiro. E aí, a partir de 40... Foi transferência do pai para a cidade de São Paulo. Ele começou a estudar em colégios particulares da capital. Até o ensino superior, quando ingressou na USP, no curso de Ciências Sociais. Obviamente, né? Que se era alguém de Sociologia nessa época, tinha que ser da USP, né? Pois é. Já que a USP forma muita gente até hoje. É a maior universidade da América Latina, né? Mais bem conceituada. Sim. E formou-se bacharel em Ciências Sociais em 1952. Já vai mais de 70 anos que ele é formado. E especializou em Sociologia no ano seguinte, em 53, ou seja, haja tempo. Então, ele já ensinava economia entre 52 e 53. E analista de ensino na cadeira de Sociologia da Faculdade de Filosofia em 53. 55 foi o primeiro assistente do Florestan Fernandes. E auxiliar do ensino do sociólogo francês, Roger Bartide, que era um professor visitante na época em São Paulo. E ele tem essa relação profunda com os franceses, né? Sim. Em 54 foi eleito, representando os ex-alunos, o mais jovem membro do Conselho Universitário da USP. Então. Já mostrando que ele tinha feitos grandes desde daquela época. E a sua tese, em 61, né? Sim. Quando ele obteve o título de doutor, foi sobre o capitalismo e a escravidão do sul do Brasil. Tem até um livro dele, que é esse aí, se eu não me engano, que tem esse livro, que se aí tiver imagem a gente coloca. Sim, que talvez um dos mais famosos dele, se não fosse o Plano Real, obviamente não. Ele se notabilizou pela teoria da dependência, Sim, né? Ele optando pela carreira acadêmica, especializou-se na França. Como a gente disse, ele tem uma ligação muito forte com a França e também com o Chile. Transformou-se em professor de ciência política, onde obteve o grau de livre docente em 63. Na USP também, né? Nunca se filiou, mas era simpatizante do partidão, né? Do velho Partido Comunista do Prestes. Só que após os soviéticos invadirem a Hungria, em 1956, ele rompeu. Porque ele era mais democrático, como ele sempre foi. E rompeu antes de Sartre, porque Sartre só rompeu quando o Stalin morreu. Não, quando eles começaram a descobrir os podres do Stalin, né? Do Stalin. Os crimes dele. Pois é. Então, o exílio dele, que no começo foi no Chile... do Chile, depois na França, foi voluntário. Não teve milico com a botina na cara dele, botando ele pra fora do país, né? Que era engraçado. Que, aliás,
Infelizmente, a gente está gravando na semana que vai fazer 60 anos do golpe. Teve gente preta que foi para fora do país sem escolha, como Caetano Veloso e Gilberto Gil. Eles foram para Londres. Mas Chico Buarque, que era branco, e Fernando Henrique Cardoso, se exilaram assim, de livre e espontânea vontade. Chico lá na Itália e Fernando... E o Caetano lá em Londres também. Em Londres, mas, enfim, forçado pelo regime. Estado. Forçado pelo regime. Enfim... o exílio dele foi voluntário e ele passou a lecionar em Paris, né, na Universidade de Paris. Foi nessa mesma utilidade que ele testemunhou os processos que deram início ao movimento de maio de 68. Ele mencionou, inclusive, em 2013, né? Coincidência. Ele estava dizendo, poxa, eu estava lá em maio de 68, né? Que é o ano que não acabou. Há 50 anos, Paris foi tomada de assalto por uma onda de protestos estudantis. O movimento de maio de 68 tinha por objetivo mudar a sociedade, mas não o regime, como acontecia por essa altura na América Latina. Fernando Henrique Cardoso viveu os acontecimentos por dentro. Professor na Universidade de Nanterre à altura, o antigo presidente brasileiro esteve à conversa com a Euronews e partilhou a sua visão sobre um dos momentos mais marcantes na sociedade do século XX. Sendo que 2013 começou por causa de um negócio que desembocou no fascismo, né? Sim. Como a gente acompanhou recentemente. Ainda no exílio, ele também lecionou. Lá em Stanford e Berkeley, nos Estados Unidos. Cambridge, né? Na Inglaterra e na Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais. Na França. Também na França. Era bem francês, quase um francês. Pois é. Em outubro de 68, ele estava de volta no Brasil. Voltou. Para 1968. Foi um exílio curto, né? Curto e também provavelmente deve ter saído depois também, porque foi voltar logo em 68. É verdade. Resumindo, o governo FHC, assim, no todo, ele consolidou o Plano Real, privatizou estatais, criou agências regulatórias. Ele mudou na legislação que regia o funcionalismo público. Como era o projeto do Collor fazer, né? De certa forma. E criação de programas de transferência de renda, que também começaram lá. Não começou com ele, mas foi aprimorado depois. O vice dele, quem era? Era o Marco Maciel, do PFL. Imagina, cara, PFL, leia-se... Não sei. PDS... Arena. Enfim. O jornalista Carlos Chagas apelidou o Marco Maciel de Mapa do Chile, né? Porque ele é Manchete, que era assim, né? E também que foi na transmissão da posse na época, em 1995. E se a gente achar, vamos botar pra rolar agora. Porque é engraçado isso. Parece comum hoje em dia ver o PSDB como um partido de direita. De direita normal, não de direita extrema-direita. Exato. E, embora tenha uns focos de extrema-direita também, tem o pessoal querendo fazer arrivismo com a extrema-direita. Mas isso tem até na dita esquerda, quando se fala em PDT. Sim. Mas assim, é comum não estranhar a sua relação com gente do União Brasil, por exemplo. Mas na época, o PSDB era a esquerda do PMDB. Exato. Eles saíram do PMDB porque eram mais modernistas, né? Porque eram mais modernistas, eles queriam parlamentarismo, eles queriam bastante coisa. Sim, pois eles eram considerados diferentes naquela época. Mas também já faz mais de 30 anos. Tudo se acaba, tudo envelhece e se deteriora, né? Fazer o quê? E o PSDB tá quase morrendo, na verdade. Coitado. O PFL era, como a gente falou aqui, era a velha arena repaginada. E trazia para a mesa das negociações os votos de cabresto do Nordeste. Aqui a gente não tinha essa fama de hoje de ser bom votante, de salvar o Brasil. De 30 anos depois de ter salvado o Brasil, ter salvado a democracia brasileira. Pois é. Nessa época a gente era os votos de cabresto, os coronéis. Os coronéis. Mas, não diga, né, seu Tasso Gereissati. Um galeguinho dos olhos. Sim, pois é, que nos diga o Tasso Gereissati. Aliás, do PSDB. Exatamente, o Tasso Gereissati era o quê? O coronel limpinho, né? Do PSDB. Ajeitadinho, urbano, né? O coronel urbano. Do PSDB cearense. O Lula, obviamente que ele usava isso no ataque político. Atacar político, porque naquela época eles se atacavam, mas não se atacavam mais intelectualmente, pelo menos. Atacava o FHC por ser de direita, que era uma coisa que ele recusava. E hoje a galera deixou de ser xingamento. Não deixou, porque a galera tem orgulho de ser de direita. Só pra você perder a vergonha de ser de direita, né, cara? Porque era associado à ditadura naquela época, mas hoje em dia... Nunca foi um debate civilizado, né? Nunca foi. Era um debate que a direita ganhava arrancando unha, né, cara? Então... Enfim. Num debate na TV Bandeirantes, o FHC disse: o que há de peculiar no Brasil é que praticamente não há nenhuma força conservadora com capacidade hoje
de aglutinar a população brasileira através do voto. Não existe. Houve um deslocamento nesse sentido, se você quiser, para o centro e para a esquerda. E, de alguma maneira, eu simbolizo este movimento. Veja só, né? A importância que tinha o cara se vincular à esquerda. Sim, mesmo sendo, sendo liberal. Mesmo sendo meio neoliberal. O cara era neoliberal. Eu não sei, alguns dizem que eu sou direitista, que eu sou esquerdista, eu sou uma pessoa. Ele tinha, de alguma maneira, ele cumpriu a promessa para as elites brasileiras que o Collor não conseguiu cumprir. De ser privatista, mas não ao ponto de quase quebrar o Brasil inteiro. Infelizmente, para o povo brasileiro todo, hoje existe essa força conservadora. Essa força conservadora que está sustentando o país, e conserva mudando o que tem de mais brutal na cultura brasileira. Né? Eles podiam escolher outras coisas para conservar. Né? Podiam conservar o samba, qualquer a inteligência. Mas não, eles querem conservar coisas mais retrógradas possíveis. Então o fascismo atrai para si conservadores, dizendo a eles: os comunistas estão vindo e vão atrás dos seus filhos, das suas tradições. Então esses conservadores, que não são fascistas, um conservador cristão não é um fascista, mas a política fascista tenta atraí-los, dizendo: suas tradições estão sob ameaça. Sua maneira de viver está em risco. E você precisa de um homem forte, firme. Um homem firme e forte para fazer o que for preciso para te proteger. Isso é muito triste. FHC em 2014. Hoje, se eu disser que eu sou de esquerda, as pessoas não vão acreditar, embora seja verdade. De certa forma. Enfim, ele começou lá, depois ele diz que ele é de esquerda até hoje, ele diz isso. Segundo ele, né? Ele tenta vender essa. Em uma reportagem publicada pela Folha de São Paulo, como sempre, a Folha sempre publicando alguma coisa, empresários atribuíram ao então comandante da economia, ele, quando era ministro ainda, a seguinte declaração: esqueçam o que escrevemos no passado, porque o mundo mudou. A realidade hoje é outra. E a história encurtou como esqueçam o que eu escrevi, né? Várias vezes perguntei aonde eu disse isso, a quem eu disse isso. Nunca disse. Está na Folha de São Paulo. O que está na Folha de São Paulo a seu respeito? E ele nunca aceitou. Ele nunca aceitou isso. Até hoje ele... Quer dizer, não sei se ele rechaça hoje, porque... Mas eu tenho certeza que ele não aceita uma parada dessa. Esqueçam o que eu escrevi, ele não aceita. Mas você é um intelectual? Esse povo muito famoso. Até a gente pesquisar para fazer esse roteiro, eu acreditei que ele tinha dito isso mesmo. Fazer o quê? Eu não sabia. Passou mais por 30 anos. Você vê como é bom. Eu aprendi essa história. Na minha cabeça ele tinha dito de verdade, mas foi um mal entendido. Porque a Folha, vamos combinar, né? A Folha conta o que convém, né? A Folha conta o que convém. Na economia, o primeiro governo foi tão bem que a reeleição foi uma conquista. Decorrente da estabilidade. Claro, da inflação dele. Pois é. E a inflação ficou numa média de 9,71 no primeiro mandato. Há quanto tempo isso não acontecia? Compara isso com desde sempre. A inflação galopante, né, que tinha antes. Nem galopante, não. É o jato. Pois é. A fala de FHC agora na inauguração do plano diretor da reforma do Estado. Ele disse: eu acredito firmemente que o autoritarismo é uma página virada da história do Brasil. Se fosse. Resta, contudo, um pedaço do nosso passado político que ainda atravanca o presente e retarda o avanço da sociedade. Refiro-me ao legado da Era Vargas, ao seu modelo de desenvolvimento autárquico e ao seu Estado intervencionista. Hoje a gente sabe que quem apostou em qual cavalo nessa corrida, né? FHC estava muito errado quando ele falou quem era a força autoritária que estava permanecente no Brasil. Porque nos anos 90 tinha um certo deputado que inclusive soltou o negócio de fuzilar ele. Só vai mudar, infelizmente, quando um dia nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Começando com o FHC. Não deixar pra fora, não. Queria fuzilar o Fernando Henrique, né? Ele pode pegar esse vídeo que está disponível em várias plataformas. Vamos ouvir esse vídeo agora. Ele dizia na época, não era uma piada. Ele disse isso é uma piada. Mas esse vídeo aí que todo mundo sabe qual é. A piada de uma geração frequentemente é a preocupação da próxima, né? Porque ninguém sabia que esse deputado daquela época dos anos 90 ia acabar virando quase o destruidor do Brasil. E agora que a gente vai botar um trecho de eu era apenas a porra do deputado.
um dos pilares do... Não, só para terminar de comentar isso, sim. Essa história do autoritarismo getulista que ele se referia, né, cobriria, vamos dizer assim, a autoridade que o Lula conseguiu, por exemplo, fazendo uma coalizão ampla hoje, né? Ele conseguiu, cara, chamar o Alckmin. O Alckmin, que era um amigo dele. Pois é. Era do lado dele naquela época. Pois é, mas assim, essa capacidade de coalizão o Getúlio tinha. Getúlio tinha, ele reunia todo mundo. E Getúlio também era muito autoritário, claro, mas Lula não é. Lula não, Lula é um democrata por natureza. O autoritarismo que nos ameaça, que nos ameaçou recentemente, é o mesmo autoritarismo que nos ameaça desde o tempo do Império. Sim. É o autoritarismo militar. É o autoritarismo dos militares. Porque eles, tendo inaugurado a ditadura, se consideram tutores dela. E nós, os bebezinhos que precisam de tutoria. Pois é. Enfim. Mas vamos adiante. Um dos pilares do real era o investimento externo. Durante o governo FHC, os ex-mandatos, entraram nada menos que 11 empresas montadoras de automóveis. Foi Peugeot, Renault, Citroën, Audi, Mitsubishi, Nissan, Land Rover, Toyota, Honda, a Mercedes-Benz, a Dodge Chrysler, a Volkswagen plantou a fábrica lá em Resende, no Rio de Janeiro, a Iveco em Minas, né? E a Internacional Barragrale no Rio Grande do Sul. E entraram na atividade também montadores de motocicletas, né? Como Kazinski e Sandal. Muita coisa entrou. E para isso era coisa nova no Brasil, de certa forma. Durante a era FHC, 2 milhões de novos veículos eram produzidos a cada ano. Muita gente montando. O Brasil se industrializou rapidamente. Né? Voltou a se industrializar, de certa forma. Só que essa expansão econômica, ela teve alguns efeitos colaterais, né? Para uma demanda crescente, isso teria impactos, como o apagão de 2001, já no final do governo. Então era principalmente a baixa... do segundo mandato, porque segundo governo não dá para dizer muito, né? Aqui, terminando a parte... porque esse roteiro aqui foi um roteiro tão complicado que a gente teve que decidir fazer assim. Eu quero